Eu não entendo por que eles levam vocês pra Israel, como se Deus tivesse uma bandeira. É ridículo, sabe? Pra mim, é ridículo. Ah, Deus tem uma bandeira, escolheu só Israel. Nós aqui não, nós brasileiros ele não escolheu não. Aí vem Jesus e fala assim, o pai ele não faz acepção de pessoa, mas antes de chegar lá, eu vou mostrar o que Jesus falou aqui em Mateus 19:28. Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem ele mesmo se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram, tem que seguir Jesus, não Israel, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Por quê? A gente vai chegar nisso também. Por que eles vão ser julgados? Você sabe que só vai pro tribunal lá, aqui nesse mundo mesmo. Só vai ser julgado lá por um juiz, pessoas que fizeram alguma coisa, né? Você não vai ser julgado à toa, tá? Eu vou mostrar que os santos de Jesus aqui, que seguiu Jesus, escolheu Jesus, nem vão ser julgados, tá? Nem vão ser julgados, vão ser perdoados pelo Pai Altíssimo. Por algum motivo, tá? Que a gente não sabe. Talvez você erra tanto aí porque o diabo faz você errar porque ele é o tentador, tá? Mas só uma especulação aqui. O Deus de Israel é o tentador. Atos 10:34. E abrindo a boca, Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, cara, ele tinha o coração mais duro que você pode imaginar. Pedro também, ele não era aquele santo, não. Aí ele abre a boca e fala isso. Eu reconheço que o Pai, ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe o povo de Israel e deixa o mundo inteiro de fora, não. A China de fora, a Rússia de fora, o Brasil de fora, a Índia de fora, a Síria de fora. O Pai não é assim não, tá, gente? Aqui em Tiago 2, ele diz, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois redarguidos pela lei, como transgressores. Pela lei do Pai Altíssimo, tá? Vocês são transgressores, porque Jesus falou pra gente amar uns aos outros. E se você se coloca acima dos seus irmãos, falando assim, eu sou israelita, Deus me escolheu. Você é um transgressor. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em uma só, já errou. Tiago aqui está falando da lei de Moisés, que é 160 e poucos preceitos, tá? Estatutos, tá? Perpétuos do demônio Deus de Israel, mais os 10 mandamentos, né? O próprio Deus de Israel, ele diz assim, ó, não matarás. Ele mesmo mata o povo de Coré. Então Jesus ele chama o diabo de mentiroso e pai da mentira. Jeremias 32:35, tá? Olha só, no Velho Testamento, Jeremias está falando para esse povo dele mesmo. E edificaram os altos de Baal, os altares de Baal, que estão no vale de Ridom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O Deus de Israel é Moloque, tá, gente? É a estrela de Renfã. Então eles mataram crianças, bebês, todo tipo de gente, amando desse Deus aqui, Moloque. Por isso Jesus vai julgar eles. Jesus vai julgar eles. Se eu não me engano, é Jeremias, que ele queria ter uma esposa, e o demônio falou pra ele que ele não podia ter uma esposa. Aí o pai dessa moça tava devendo, os romanos, aí sabe o que o demônio fez, gente? Naquela época, se você devesse, você ia até preso. Aí o demônio mandou os soldados romanos ir lá prender o pai da moça. Ela entrou na frente pra proteger o pai, e o romano matou ela. Matou a moça, que Jeremias amava. E Jeremias ficou puto com esse demônio. Aí esse demônio, gente, de Israel, ficou no pé de Jeremias, pra Jeremias voltar pro caminho do demônio. O demônio é tentador, ciumento. Aí por isso que o Jeremias, ele tava falando contra o demônio algumas vezes, tá, pessoal? Porque o demônio matou a mulher que ele amava. Ele queria casar com a mulher, mas o demônio não deixou. Esse povo do Velho Testamento é tão mentiroso que às vezes um profeta deles fala uma coisa, às vezes fala outra, entendeu? Mas a que eu achei aqui, que eu encontrei, é a morte da mulher de Ezequiel. Mas se eu não me engano, tá, pessoal? Essa moça era de Jeremias, tá? De novo veio a palavra do demônio. Homem mortal, vou tirar-te tua mulher, que é o teu encanto. Morrerá de repente, mas não deverás mostrar pesar algum. Não chores, não deixes que te corram as lágrimas. Poderás lamentar-te, mas só em silêncio. Não deixe que haja gemidos à beira da sepultura. Não andes de cabeça destampada nem descalço. Não aceites oferta de comida que os amigos te possam trazer em sinal de simpatia. O demônio não gosta de simpatia. Ele matou a mulher de Jeremias, tá, gente? Essa história aqui é Ezequiel contando, tá? Aí eles colocam errado aqui pra vocês. É Ezequiel contando a história de Jeremias, tá, gente? Que o demônio, ele matou. E nessa história, a moça entra na frente do pai pra proteger o pai, pra ele não ser preso, e o romano mata. E quem disse que ela ia morrer é o demônio ciumento. Tá, gente? Ele é ciumento, ele é zeloso. Paulo, ele viu a morte de Estevão, tá, gente? E depois disso, acho que ele começou a pensar um pouco. E Estevão, quando ele estava sendo morto, é o único do Velho Testamento que eu olho assim e falo assim, cara, esse daí era do pai, era o Estevão, um menino, tá, gente? Um menino de, sei lá, 14, 15 anos. Na hora que ele estava sendo apedrejado, depois de contar a história de Israel, que Israel estava adorando Moloque, matando, fazendo um monte de coisa de errado, aí levaram ele para ser apedrejado, Estevão. E Paulo estava lá, ele se chamava Saulo. Ele estava vendo Estevão sendo apedrejado. Estevão, gente, ele olhou pro céu, falou, pai, recebe o meu espírito. Ele viu o céu aberto e foi para o pai, diretamente para o pai. 1 Tessalonicenses, tá? Paulo dizendo, foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Aqui, quando fala judeus, é os líderes religiosos da época do judaísmo, da religião que persegue todo mundo, porque eles não queriam que Jesus fosse espalhado aí pelo mundo aí como o Filho de Deus, ou Deus menor, né? Eles desagradam a Deus, o Pai, e são inimigos de todos. Eles matavam todo mundo, tá?
Mateus 23, 13 e 27, tá dizendo aqui, ó, ai de vocês, escribas, líderes religiosos, porque vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão querendo entrar. As pessoas vão, não todas, mas alguma parte das pessoas vão na religião porque eles gostam desse costume, dessas coisas, mas eles realmente vão de coração procurando Deus, mas lá na religião não tem Deus, lá. Então eles enganam essas pessoas, uma minoria que tá lá no meio religioso, que geralmente acordam de repente aí e ou viram ateus, ou saem da religião, viram desigrejados e começam a adorar o pai no seu quarto aí, entendeu? Porque o pai, ele quer conversar com você diretamente, e não através desses cão guloso.